Opa, pessoal, boa noite. Desculpa aí o atraso, que a gente teve alguns probleminhas técnicos aí, mas a gente está entrando no ar, junto aqui com o Rafael Lontra, com o Rodolfo. Também esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Luciano Bilotto, eu sou um dos fundadores também, junto com a Tamires. Para quem está acompanhando bastante aí as lives, né, frequentemente, ela quem sempre está presente, mediando, né? Sempre os especialistas que estão aí junto com a gente. E hoje ela teve um compromisso e eu assumi aí para a gente começar a falar aí sobre incubadora de empresa, como é que é isso. Depois, né, para o Lontra, que também já apareceu em outra live aqui, e para o Rodolfo, para eles se apresentarem aí e mostrarem o que é incubadora, o que elas fazem. Show de bola. Vai primeiro, Rodolfo, você já tem mais tempo de incubadora. Beleza, valeu, Rafael. Bem, meu nome é Rodolfo Rangel, eu atualmente estou trabalhando no IFES como diretor de extensão tecnológica e também sou coordenador da rede de incubadoras do IFES, né? Todo esse trabalho que eu tenho feito tem sido dentro da agência de inovação do IFES, que é a AGIFES, né? E nós aqui no IFES temos uma rede com as incubadoras, que são, na verdade, o que a gente chama aqui de núcleo incubador, que são as nossas incubadoras nos campos, né? Nos campos do IFES. E aí, a incubadora aqui para a gente, ela é um habitat de inovação, é algo estratégico da instituição, do IFES, onde a gente procura realizar vários projetos, várias ações de apoio aos empreendedores inovadores do estado do Espírito Santo. Então, empreendedores que têm projeto de inovação, a gente, através dos nossos núcleos incubadores nos campos, né, por exemplo, na Serra, que é o campus mais avançado que a gente tem incubadora, a gente busca realizar todo um apoio, todo um suporte de acordo com a expertise, ou de acordo com a vocação daquele campus, né? Então, por exemplo, se for algum empreendedor com projeto inovador na área de mármore e granito, a gente trabalha com o núcleo incubador lá de Cachoeiro de Itapemirim. E assim sucessivamente dentro da rede do IFES, né? Então, a incubadora do IFES, ela é um órgão estratégico da instituição para oferecer apoio e suporte aos empreendedores com projetos inovadores. Então, a gente tem toda uma metodologia, todo um trabalho dentro do IFES, onde o empreendedor pode utilizar os laboratórios do IFES, os pesquisadores, cursos de capacitação, né? E aí tem todo um trâmite que a gente vai conversando aí ao longo desse hangout. Eu vou deixar para o Rafael, então, falar um pouco mais aí do trabalho dele. Show de bola, Rodolfo. Eu vou até levantar a bola aqui. Essa parte de direcionamento para expertise é um trabalho que nós temos que manter uma rede, né, cara? Até a Tec Vitória, como incubadora, uma das incubadoras daqui, eu acho que é o nosso papel de fundir isso em conjunto e trabalhar em conjunto nesse sentido. Você vê, bom, deixa eu me apresentar primeiro, eu sou Rafael Lontra, eu já tive aqui no live, em outra oportunidade, falando do Enem Game, ou do Mito Games. Eu até comentei que eu também estou acumulando a função agora de superintendente da Tec Vitória, né? Tec Vitória Incubadora de Empresas, a mais antiga aqui do estado. E, isso. Assim, eu estou até mudando um pouco, a gente está trocando essa titulação de superintendente, então vamos criar diretorias, porque agora mudou um pouco o formato de funcionamento da Tec Vitória. Eu acho legal trazer, a gente vai depois trazer a público, apresentar de forma definitiva isso, mas para adiantar, né, hoje em dia nós somos a primeira incubadora do país que os incubados tomam conta da gestão da incubadora em todos os aspectos. Nós temos grupos de trabalho para compliance, para processos, para projetos, para todas as demandas, né, administrativo, trabalho de condomínio mesmo, né, todas as atividades da Tec Vitória são tocadas por grupos de trabalho formados pelos incubados e mais parceiros. Que a gente tem parceiros da prefeitura pela SECT, parceiro pela CDV, governo, né, pela SECT, CDV pela prefeitura. A gente está conseguindo juntar muitos órgãos. Também a gente tem a parceria com a UFES, estamos estreitando mais ainda com o IFES. Já fizemos, a gente participou desde o processo de turnkey, né, Rodolfo? Sempre foi derivado da Tec Vitória mesmo. E acho que a gente tem que conversar muita coisa em questão das certificações, a questão dos processos em conjunto, né, para a gente conseguir ter uma base sólida e uma inteligência sólida das startups de todos os negócios de base tecnológica do Espírito Santo para trabalhar um portfólio conjunto. Ver se a gente consegue melhorar um pouco o cenário aqui, manter os bons aqui, né? Em vez de destacar eles para sair, a gente tem que destacar para eles se conectarem e crescerem numa rede aqui.
bacana, bacana. Então, é só para linkar nesse iníciozinho, porque assim, a startup, né, o Lab Carreiras, ela mexe muito com a questão de que carreira seguir, né? A gente tenta ajudar muito o pessoal que vem conversar com a gente e tal, né, através da plataforma. E aí, só para contar rapidinho, assim, como é que vocês chegaram, que carreiras, né, que cursos que vocês tomaram aí de estudo e tal, onde vocês estão tocando as incubadoras e tal, que carreira, o que, se vocês lá na frente, ou lá, na verdade, lá atrás, vocês imaginavam chegar onde vocês estão hoje? Essa pergunta é ótima, porque é interessante que eu, assim, a coisa de, sei lá, 10 anos atrás, eu nunca imaginei em trabalhar com a questão da área de inovação e principalmente com a área de incubadoras, né? A minha formação de base, ela começou nas ciências sociais, na UFES, né? Eu fiz uma graduação nas ciências sociais na UFES, depois eu fiz gestão pública e comecei a entrar na temática da inovação, porque eu sempre estudei como que as tecnologias impactam a sociedade, como as tecnologias e as inovações impactam os comportamentos sociais e tudo mais. E aí depois, o que me levou a chegar nessa trajetória de trabalhar com inovação foi quando eu fui fazer um mestrado na UFRJ e comecei a entrar mais em temáticas relacionadas à inovação. Então o mestrado foi me levando, me delineando, e aí no mestrado mesmo eu decidi estudar sobre incubadoras. E aí o estudo que eu fiz em incubadoras foi focado em como que ocorrem as interações e a troca de informação e conhecimento dentro do ambiente de incubadoras para gerar produtos e serviços novos. E aí fiz toda uma investigação nisso e fui estudando mais sobre gestão da inovação, e quando eu voltei do mestrado, o IFES me convidou para trabalhar diretamente com a questão da gestão da incubadora por conta dos estudos que eu tinha feito. Mas foi interessante, eu acho muito bacana que a área de inovação, ela, pela inovação ter um caráter muito sistêmico, e quanto mais áreas de conhecimento estarem integradas e em diálogo, melhor, porque aí o conhecimento e a criatividade vai levando, vai gerando de fato inovações, né, com várias áreas do conhecimento. E aí é interessante que a área de inovação, ela permite você ter formações diversificadas, e é até importante isso, né? E aí eu, com essa base nas ciências sociais, depois em gestão pública, e com o mestrado foi em ciência da informação, e fui focando mais nessa área de inovação. Mas é interessante que há 10 anos atrás eu não imaginava em estar trabalhando com essa área. E hoje, assim, eu trabalho assim, nessa área, gerindo a questão da incubadora e das inovações no IFES com muito prazer, e gosto muito dessa área mesmo, assim. Eu sou um caso ainda mais estranho para falar, né? Você começou numa área que já tinha um pouco a ver, mas vamos lá, eu comecei fazendo técnico em mecânica na UFES, então eu gostava muito, eu queria ser piloto de kart, eu gostava de soldar as coisas, gostava de mexer em motor. Comecei a trabalhar em inovação, olha só, eu só consegui estágio, porque eu já era meio inquieto, né, meio perturbado, então eu não consegui estágio na área de mecânica tradicional, porque todos os estágios eram geridos, tinha um psicotécnico lá para ver que posição você podia ficar, e nunca caiu uma posição de mecânico para mim. Então eu consegui um estágio, depois foi no Senai, na área de inovação, que era quando criou o laboratório de gás natural lá no Senai. Aí apareceu uma vaga, pô, esse cara aqui, vem para cá você. E eu consegui fazer meu estágio para me graduar, senão eu não ia nem conseguir graduar direito no curso de mecânica. Aí, como o psicotécnico previu, caiu a ficha, eu falei, cara, isso não é para mim, não está evoluindo a área de petróleo e gás, não está evoluindo para uma coisa que eu acredito que seja sustentável. Alguns professores já tinham me avisado, sacou? Mas eu não tinha entendido direito. Aí eu fui fazer música, que tem tudo a ver, né? Tem o M que começa igual. E aí eu comecei a pegar gosto pela parada da educação, sacou? Como era um curso de licenciatura em música, eu comecei a reviver uma coisa que eu sempre gostei. E eu já tinha uma coisa de educação diferenciada, sacou? Até pelo psicotécnico deu para entender, eu não gostava do sistema tradicional, então eu achava que os jogos tinham um potencial muito grande. Então eu fui no curso de música até conseguir fazer um TCC que envolvesse jogos e educação, na verdade era para a postura corporal dos músicos lá, negócio meio nada a ver, mas totalmente inovador, mas eu nada de inovação. Entrei no laboratório de inovação, mas não falava de inovação, só era ali mexer os caninhos de gás, igual eu tinha aprendido hidráulica e pneumática, sacou?
Não entendi aquilo como inovação. Depois eu fiz esse TCC, mas também não apareceu a palavra inovação, mas foi surgindo. E depois que eu terminei e comecei a realidade de educação, eu falei, vamos nas escolas, tem que terminar estágio, e começar, eu vi que a estrutura não servia, não atendia o que precisava. Então eu comecei a fazer outra coisa, eu falei, bicho, vamos enveredar para o lado dos jogos, que é mobile, aí todo mundo vai ter, dá para ensinar um monte de coisa musicalmente dentro dos aplicativos, fui fazer o curso de jogos. Então você vê, nada a ver com gestão, nada a ver necessariamente com inovação, os jogos já é uma coisa mais nova. E eu caí na gestão da incubadora depois de terminar o curso de jogos, já tendo empreendido em 2 empresas de jogos, na Blue Pixel por 2 anos e meio, 3, e depois já tenho 1 ano e meio de Mito Games, e grande parte desse tempo incubado na Tech Vitória, aconteceu esse problema de secar recurso para a Tech Vitória. Então teve que cortar algumas posições, por exemplo, superintendente full-time que tinha um salário. Tem mais de ano que não tinha isso, 2 anos. Então acabou falando, não dá para manter, vamos cortar. Quem vai gerir? Vamos gerir os incubados. Quem é o representante das empresas incubadas? Quem é o cara de pau lá era o Lontra. E eu caí de cabeça, eu gostei bastante, sacou? Eu acho que, apesar de não ser minha formação a gestão, a minha parte de lidar com as pessoas ajuda bastante, sacou? O network, então cada um colabora de um jeito. Eu acho que é interessante a gente passar essa visão para a galera. Tudo na área de inovação tem vários ângulos. Tem um cara que é extremamente técnico, mas vai ter um cara que vai ter que ser especialista na parte de legislação para você tirar uma patente, vai ter que ter um cara que vai saber administrar esse negócio, transformar isso num produto, vai ter que ter uma equipe pensando na linha de produção, de venda de processos. Então, eu acho que é mais um mindset do que o curso em si. É mais aonde você quer atuar na sua área, sacou? Esse ponto que o Lontra está falando realmente é importantíssimo e a gente tem visto cada vez mais, porque, de fato, assim, esse é o caráter sistêmico da inovação, sabe? Você vai precisar de vários tipos de conhecimento, vários saberes ali, interagindo e solucionando as demandas, porque, de fato, é muito mais do que a questão, às vezes, de ter um cara especialista, ou que, sabe, de fato, isso tá muito intrínseco e precisa mesmo de ter alguém na área de direito, precisa de ter alguém na área de sistema, precisa ter alguém numa área artística também, criativa, né, para ter vários conhecimentos ali, porque a inovação vai, para ela, de fato, superar as incertezas e lidar com os vários ativos que vão ser necessários de gerenciar, precisa de vários saberes mesmo. Eu acho que não tem muito para onde fugir. A gente tem que também desmistificar uma coisa, que inovação é TI, é só na TI. Não. A TI funciona como... Os produtos, né, da TI funcionam como uma ferramenta para dissipar, para até utilizar a inovação. Mas a inovação tem cada coisa, está em cada área. Então, independente da formação, você tem como inovar, você não tem como empreender. Isso aí. Legal, então, assim, o insight já que a gente deixa, né, é que, assim, hoje muita gente fala em inovação, a gente tem 2 exemplos já diferentes, né, que tinha uma carreira totalmente, que parecia que não tinha nada a ver com inovação, e hoje trabalham com inovação, e isso é bacana. E aí fica isso para o pessoal que está assistindo o vídeo, né? Às vezes a pessoa está querendo mexer com inovação, acredita que às vezes o curso que ele está fazendo não tem nada a ver, mas talvez pela vontade também de trabalhar nisso, e uma hora acaba chegando porque é um ponto de vista que acaba contribuindo, porque a própria inovação ela demanda isso, né? Exige isso, né? Exatamente. Mas, bacana, a gente está falando aí sobre inovação e tal, sobre incubadoras, né? Qual é o processo? O que acontece dentro de uma incubadora, né? Assim, agora já falando do ponto de vista dos empresários que têm interesse em serem incubados. Isso. Bem, hoje, assim, atualmente no IFES a gente tem algumas portas de entradas, né, que a gente tem realizado para os empreendedores. Uma das primeiras portas de entrada é a participação nos eventos que a gente realiza de virada e jornada da inovação, onde a gente fez o seguinte, basicamente a gente adaptou um pouco do contexto que a gente já conhece bem sobre o Startup Weekend, né? A gente adaptou para a realidade do IFES e a gente realiza um desafio de inovação onde o empreendedor que participar ali, ele já pontua no edital de pré-incubação.
é uma outra porta de entrada para aqueles empreendedores que possuem um projeto de inovação, mas ainda não estão assim seguros de ir de fato para a incubadora, né? Então a gente tem ali uma pré-incubação que tem duas modalidades. Uma primeira modalidade é onde ele faz um curso de capacitação conosco. Esse curso de capacitação tem toda uma trajetória ali onde ele vai desenvolver um modelo de negócio, ele vai poder desenvolver o seu primeiro protótipo nessa pré-incubação, e aí a pré-incubação tem essa parte de apenas um curso ali, onde ele vai se capacitando, a qualificação desse empreendedor, e também tem uma outra modalidade que é a pré-incubação residência, onde esse pré-incubado, ele passa a fazer parte do ambiente da incubadora, ele já tem acesso ali, ele já tem uma sala dentro da incubadora, ele já pode utilizar os laboratórios do IFES, né? Por enquanto, até pré-incubação, é tudo na modalidade, ele pode ainda ser um CPF, ele ainda não precisa ter um CNPJ. Agora, na outra porta de entrada, que é a porta de entrada mesmo da incubação de fato, que é aí a gente tem um edital específico, né, para entrada. Aí na incubação, o edital de incubação, por nós sermos uma autarquia federal, a gente é obrigado a lançar o edital, né, a chamada ali pública e tal, e nós ainda precisamos aceitar somente CNPJ. A gente está tentando verificar com a nossa procuradoria se a gente consegue flexibilizar isso, mas para incubação de fato, aí já precisa o empreendedor ter um CNPJ, ele já ter uma empresa ali já constituída, pode até ser um MEI e tal, mas ele tem que apresentar alguns documentos na inscrição. Por nós sermos autarquia federal e ter uma relação ali público-privada, tem uma série de coisas que a gente precisa atender. Então, o empreendedor, ele está pronto, ele verifica que ele pode participar da incubação, ele já pode ir até direto para o edital de incubação, ele não precisa fazer a pré-incubação. Mas nós vimos que tem a necessidade de ter um período antes, né, em alguns casos, na maioria dos casos. Mas aí, então, indo agora direto para a questão da incubação, o empreendedor, ele participando do edital de incubação, ele vai apresentar o seu modelo de negócio, ele vai apresentar oralmente para uma banca, né, para selecionar esse projeto. Se a banca verificar que o projeto tem de fato um potencial de inovação, o campus que ele vai estar ali participando tem de fato condições de apoiá-lo, ele entra na incubadora, e aí ao entrar na incubadora ele tem acesso ele vai ter infraestrutura, né, da sala, ele vai ter a questão de networking, que a gente busca ampliar esse networking do empreendedor, ele vai poder participar de uma rede de laboratórios do IFES, né? Por exemplo, se ele quiser utilizar algum laboratório do IFES em Vitória, ou em Vila Velha, ou em Aracruz, ele pode utilizar. Ele vai ter também a questão de participação em eventos, né? Que a gente busca inserir esse empreendedor nos eventos que o IFES pode articular em nível nacional. Enfim, a gente vai oferecendo uma gama, um conjunto de assessorias e consultorias dos professores, dos técnicos do IFES, né? A gente está tentando melhorar um pouco a parceria com o Sebrae, né? Para tentar melhorar também essa gama de consultores, de assessores, que hoje no IFES a gente sempre vem buscando ampliar um pouco mais isso. Então, quando ele entra na incubadora hoje no IFES, ele assina um contrato com o IFES de 2 anos. Então, ele pode passar ali 2 anos desenvolvendo essa inovação. Caso seja necessário, a gente vai monitorando ali junto com o empreendedor. Caso seja necessário, ele pode renovar por mais 2 anos. Então, em geral, as experiências que a gente teve aí dos últimos incubados, foi necessário renovar, né? Porque a inovação, principalmente a inovação tecnológica, precisa de um tempo aí de maturação, precisa de um tempo mais refinado, e aí, em geral, acabam utilizando esses 4 anos dentro da incubadora do IFES. Show de bola. Quer fazer um comentário, alguma coisa, antes de começar a falar de outro? Mas, na verdade, eu vou passar bem por alto também o processo da Tec Vitória, porque o que acontece? A gente está reformulando todo o pacote de serviços para os incubados, tá? Mas é legal notar, eu acho que algumas coisas que vale a pena comentar é mais sobre o que uma incubadora deve fazer pelo incubado, o que a gente acha que é legal, em vez de como está o processo na Tec, porque o Rodolfo até explicou bem tecnicamente cada etapa. Eu acho agora legal explicar o que a gente espera do incubado, sacou? Isso, aí, pode falar.
o que acontece? A gente escolhe não só o negócio, tem vários eixos que são avaliados. Então, a equipe, as pessoas, os empreendedores contam muito. Por isso que é legal a história das capacitações que o Rodolfo comentou. Uma coisa que é muito legal e a tendência no mundo todo é a gente começar com uma pré-incubação, já definir metas para essa pré-incubação, que ele já costuma cumprir e começar a desenvolver. Cara, o cara não tem nada. Qual é a meta? Entrevista 50 pessoas essa semana. Descobre se o seu negócio é viável. Não fala com 10 fornecedores e me traz como é que é o ponto que você precisa saber dos seus fornecedores. Vai lá e descobre esses pontos antes de mais nada. Em uma semana. Depois ele volta atrás e a gente conversa, tem uma conversa muito mais madura. Entendeu? Fala, Rodolfo. Não, isso aí, realmente, você tocou num ponto importantíssimo, porque a análise, de fato, ela não passa somente pela questão do projeto de inovação ou da proposta de valor, mas, de fato, essa questão da equipe, se a equipe está preparada, a questão da pesquisa de mercado, se esse cara já buscou validar. E aí, cada vez mais, nesse diálogo que a gente tem entre incubadora do IFES e Tec Vitória, porque a gente a Tec Vitória é a nossa incubadora âncora, né? Foi quem deu o suporte para que a incubadora do IFES pudesse, de fato, estar trabalhando. E aí a gente tem percebido que cada vez mais essa pré-incubação, ela tem sido fundamental. A gente tem organizado essa pré-incubação e reformulado aqui no IFES também. A gente está trazendo metodologias mais novas, né, pra gente. Hoje a gente aqui no IFES vê que essa pré-incubação ela tem que ser de fato uma capacitação inovadora, ela não pode reproduzir os cursos, aquela mesma lógica de curso de sala de aula, né, de ficar ali numa coisa fechada. Ela tem que acontecer isso que o Lontra acabou de falar, colocar o cara para ir mesmo validar, colocar o cara, né, para desenvolver e aperfeiçoar o modelo de negócio dele, aperfeiçoar a questão da equipe, fazer ali algumas coisas que o effectuation ajuda muito, né, ali a questão quais são as perdas suportáveis, quais são ali as conexões que o cara já pode fazer, porque quando o cara entra na incubadora, o compromisso, eu brinco falando assim, a pré-incubação é um noivado, onde o cara ali vai conhecer melhor a incubadora e a incubadora conhecer melhor ele. Agora, quando vai para a incubação, o negócio já é quase que um casamento, né? O negócio já é muito mais sério, já tem um contrato, tanto o contrato da parte do incubado quanto também da incubadora, né? No caso do IFES, os compromissos que o IFES ou a Tec Vitória tem com o incubado, e também o incubado tem ali de entregas e de retorno para a incubadora também, né? É que o Lontra até pode falar melhor sobre isso aí, na realidade da Tec Vitória é muito mais forte do que a nossa nisso. Na verdade a gente tem mais história, mais cases, mais história do que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, né? Isso tudo que acaba fazendo a diferença. Mas não sei, eu acho que é muito caso a caso, sacou? Eu posso falar algumas coisas que são comuns, por exemplo, a incubadora ajudar o incubado. Por quê? A gente já sabe, né, por análise histórica, que alguns pontos são realmente fracos. O cara que é extremamente inovador, empreendedor, dificilmente vai ter uma gestão financeira forte. O cara que não teve uma empresa não está acostumado a gerir contabilidade, nunca teve um contador. Então são algumas coisas que a gente, como incubadora, tenta oferecer para eles. Para quê? Para tirar um pouco o estresse e o trabalho desse tipo de atividade, que não é o core business dele, e ele ainda não tem nem know-how para montar um setor, nem verba para poder manter esse setor, e a incubadora começa a ajudar. É um subsídio no preço do aluguel do espaço, o subsídio das capacitações nos cursos, nas certificações, tudo isso vai ajudando a nutrir o incubado, e a ideia é que ele comece a sair da incubadora já caminhando de uma forma mais segura, que a empresa que sai da incubadora tem uma mortalidade menor. Mas é claro que isso faz parte de um grande ecossistema, né? É muito legal a gente desenhar essa história do ecossistema, porque tem diversos agentes, diversos estágios de maturidade para as ideias, projetos e produtos já prontos rodando, né? Então a incubadora é um dos pontos. Aqui, historicamente, né, depois do boom das aceleradoras, o pessoal mistura muito as duas coisas, por conta da cobrança na aceleradora ser mais pontual, métrica, acaba querendo fazer um pouco o papel da incubadora, mas são dois perfis de empresa diferentes, que precisam de uma coisa ou de outra. Na verdade, talvez toda empresa precise de um pouco de cada, mas tem momentos diferentes. Para algumas, a incubação de 2, 3 anos é fundamental. Para outras, acelerar logo daqui a 6 meses. Lançou um piloto, depois de 6 meses precisa de acelerar, precisa de dinheiro e de escalar. Não precisa validar, não precisa desenvolver, depende de cada negócio. É isso mesmo, é exatamente isso que o Lontra falou.
E aí, uma das coisas que é importante até também de mencionar é, por exemplo, para o empreendedor, o que eu acho bacana, uma das coisas de estar na incubadora, é o fato de que existem editais de fomento que são específicos para o empreendedor que está com o empreendimento incubado, né? Existem, e aí isso facilita a captação de recursos no momento que é crucial para o empreendedor, né? Aquele momento que o cara precisa ali, o cara está começando a crescer, e aí existem editais que são bem focados em empreendimentos que estão na incubadora, justamente porque é mais seguro também para o órgão que vai financiar, quando ele injeta em um cara que, né, em um empreendedor que está dentro de uma incubadora, que tem toda uma estrutura, tem pessoas ali, tem instituições apoiando, né? Então isso é muito bacana na visão do empreendedor aí, do cara poder, né? Exatamente. A técnica da gestão compartilhada, por exemplo, uma coisa que a gente quer trazer para a Tech Vitória é trabalhar o perfil do valor do portfólio das empresas incubadas. Mas não do que faz o serviço só. Ajudar com o serviço, ok, tem que ter um ganha-pão. Mas começar a tratar as empresas incubadas como ativos passíveis de investimento. E a gente precisa ter uma carteira desses ativos muito bem atualizada, muito transparente, senão não funciona, sacou? Por isso a questão de gerir, deixar a contabilidade conjunta, deixar alguns serviços compartilhados fazem muito sentido na intenção de valorizar essa carteira, de deixar ela mais precisa. Exatamente. De modo que a gente consiga vender esses ativos melhor, apresentar para investidores melhor, talvez pular a parte de uma aceleradora, não que não tenha que ter, mas em alguns casos já é direto para o investidor. A empresa está incubada, está rodando, não precisa passar por um processo de aceleração que ela vai ser medida em vários pontos ali, não. Já vai ser um pulo maior, já pula direto para o investimento. Aí depende do grau de investimento, do nível de investimento também. E outra coisa interessante dentro do ambiente de incubador e que a gente tem tentado melhorar no IFES, que no IFES, por nós constituirmos essa rede de núcleos incubadores lá nos campos, né, na ponta, nos campos, nós acabamos hoje tendo vários tipos de realidade, né? Na Serra é o mais avançado, é o que está com mais estrutura, e nós temos agora, por exemplo, no mês passado conseguimos aí abrir um núcleo incubador lá em Montanha, no extremo norte do estado, que está começando agora um núcleo incubador lá, mas aí é aquela realidade assim, bem no início e tentando encontrar a questão do espaço físico, né, de ter espaço físico para os incubados, e aí nesse contexto o que eu queria dizer é o seguinte aqui, dentro da incubadora, o que é interessante também é ser um local, um laboratório para inovação e onde possa rolar ali uma troca de informação, de conhecimento bem intensiva, entrando até um pouco dentro do que o Lontra falou, de compartilhar serviços, de compartilhar oportunidades, de trocar experiências. Eu acho que o que é mais interessante de estar incubado para o empreendedor é você estar ali num ambiente, no mesmo local ali, com vários outros empreendedores correndo atrás. Às vezes surge um desafio para você, e aí você não tem como solucionar ali naquele momento, mas você sabe que tem um camarada ali do empreendimento, né, do outro empreendimento que já passou por essa situação, já correu, sabe quem vai solucionar, ou ele mesmo pode prestar um serviço para você no mesmo ambiente. Isso que eu acho bacana das incubadoras e o que a gente tenta incentivar aqui também no IFES, e tem sido um trabalho nosso que vai precisar ser contínuo, né? Para que o ambiente possa realmente ser de interação e de troca, né? De compartilhar serviço, de compartilhar oportunidade. Às vezes o cara está sabendo de um edital, de uma oportunidade que para ele não é o momento, mas ele sabe que para o outro que está ali do lado dele, né, para o outro incubado, é uma oportunidade grande. Eu detectei isso em alguns estudos aí que eu fiz e tal, e também na incubadora do IFES a gente está tentando melhorar isso, e sei que na Tech Vitória rola muito isso, aí o Lontra pode falar. Cara, a gente tem até um GT para trabalhar em conjunto com preenchimento de editais, estudar editais. O escritório de projeto está sempre antenado, então a gente trabalha em conjunto com os incubados. Por exemplo, para o FINEP, a gente teve 3 empresas, eu acho que foram para a final do FINEP. Não, 2 empresas para a final, 3 do Espírito Santo, uma até classificou. A gente fez meio que uma oficina de pitch lá dentro da Tech Vitória, juntou as empresas. Um ajuda o outro a rever o roteiro do pitch, sacou? Ensaiar, marcar o tempo. Isso é muito bacana, sacou? Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. Eu acho que isso é uma das coisas que o fato do empreendedor buscar uma incubadora e o que a incubadora pode agregar. Em muitos momentos, às vezes, a incubadora agrega mais com isso do que realmente consultorias e tal. Que consultorias, bem ou mal hoje, o cara corre atrás, ele consegue o Sebrae Tech, ele consegue uma série de outras coisas. Agora,
editais específicos de fomento para incubado e essa interação de você estar ali no mesmo ambiente, correndo atrás com um grupo de incubado, isso aí eu acho que agrega muito valor. Outra coisa é que nas interações informais dentro da incubadora, no cafezinho, no sair da incubadora, isso rola assim, a inovação. É isso aí que faz de fato a inovação ser desenvolvida ou até mesmo aperfeiçoada, né? Então acho que é esse clima aí que ajuda muito o empreendedor a ele crescer, a ele amadurecer e o empreendimento dele também seguir em frente. A gente tem agora, recentemente, no ano passado, nós tivemos a graduação, que é quando, né, o empreendedor passou pela fase de incubação. No nosso caso, lá na Serra, foram 4 anos que a Intecno e a Zaruc, né, ficaram lá, desenvolveram a inovação, já estão comercializando, de fato. Os caras tiveram um crescimento muito interessante, né? E aí, nesse sentido, hoje eles estão aí já no mercado, já estão aí vendendo para vários outros estados da federação, enfim. E aí, o objetivo é que isso gere, de fato, gere renda, gere trabalho, que a inovação gere desenvolvimento para a região, né? E que isso se concretize, né? O objetivo é esse. As incubadoras começaram muito com o objetivo de reduzir a mortalidade de empresas, né, que ali chegava a quase 90% no Brasil na década passada ali, mas hoje muito mais do que a questão de sobrevivência no mercado, é de fato que elas desenvolvam inovação e que essa inovação possa refletir desenvolvimento econômico, nem que seja para a região, né, nem que seja para uma região. Mas esse mesmo que as incubadoras contribuem aí com os empreendedores e com o desenvolvimento regional. Mais um ponto também sobre os eventos, cara, eu tive até uma vergonha, eu conheço mais incubadoras de fora do Brasil do que de dentro do Brasil, porque eu tive função em empresa de jogos há um tempo atrás, eu queria ver o que a gente podia fazer lá fora, e acabei indo estudar inovação mesmo lá fora do Brasil, visitando empresas, entendendo como que a instituição de ensino, essa dinâmica, né, da instituição de ensino, com a incubadora ou com co-work ou com a indústria tradicional e grande que também ocorre, sacou? Geração de demanda, do professor intermediar trabalho para trazer já o cara da faculdade para dentro do mercado, esse tipo de coisa. E, cara, é fundamental para essas coisas acontecerem é o pessoal estar junto, estar conectado ali. Então, parece brincadeira, mas esses eventos, esses happy hours, uma inovação nova, uma coisa bacana que a gente trouxe para a Tec Vitória e deu um resultado bacana, cara, a gente botou um fliperama e uma mesa de totó, 2 raquetes de frescobol, uma bolinha, um baralho, e agora o pessoal passa muito mais tempo ali na área comum do que normalmente, sacou? Acaba ficando mais tempo dentro da incubadora, não é assim, tá matando trabalho, não. O cara acaba ficando mais tempo mesmo, depois do trabalho, e isso gera troca de conhecimento entre os colaboradores de todas as empresas, isso gera troca de negócios entre os incubados, que um acaba conversando ali, descobre que pode ajudar na demanda ali, isso é muito interessante, esse ambiente, né, propício à colaboração é fundamental para a inovação se desenvolver e caminhar. Exatamente, cara, exatamente. E aí outra coisa que a gente agora vai ir trabalhando aí, que é um contexto importante no Espírito Santo, é a gente fazer isso com os gestores de inovação, né, das incubadoras, a gente botar essa galera aí que trabalha com inovação para a gente, vamos conversar no boteco, vamos jogar o fliperão, vamos lá para a Tec Vitória, vamos, sabe, da gente fazer essa... Tá aberto lá, por favor. Vamos fazer mesmo, acho que esse é o caminho para a gente ir deixando isso cada vez mais, essa engrenagem cada vez mais junta e lubrificada aí para o negócio girar. É isso aí. Como é que eu vou saber direito o que está aparecendo até que conversar com você? Tem que ter processo institucional, ótimo. Mas fica muito engessado, tem que ter mais do que isso, sacou? Exatamente. O processo é o básico. Legal. Vai lá, Bilota. Tá bacana aí que tá desenvolvendo, né? Aí vocês repararam que eu nem falei muita coisa. Eu vi. Isso é bom. Fala um pouquinho aí também. Fala um pouquinho lá. E aí, assim, existe realmente um perfil das pessoas que estão para entrar, ou que existem, assim, exige um perfil específico, ou, por exemplo, é ideal que tenha pessoas diferentes. E aí também falar um pouquinho sobre... que a gente falou muito sobre os benefícios que as empresas ganham, que é bacana, mas também falar um pouquinho das obrigações, né? O que elas têm que é exigido delas, né? Enquanto elas estiverem na incubação. Eu acho que também depois elas têm algum compromisso, né?
Uma bacana pergunta. E a questão do perfil, de fato, não existe um perfil assim que a gente coloca, não. A gente deixa ele bem aberto mesmo, justamente por a gente compreender que a inovação, ela cada vez mais ela tem sido aberta e cada vez mais sistêmica, várias áreas, e a gente busca até incentivar. No IFES mesmo, por exemplo, a gente tem uma abertura para a questão de inovações de economia criativa, de inovações de tecnologias e inovações sociais, né? A única coisa que a gente acaba tendo que se organizar dentro do IFES é a integração do projeto de inovação de acordo com a vocação do campus, né? Mas o perfil do empreendedor, a gente só analisa o seguinte: a gente recomenda que seja uma equipe bem múltipla, com vários conhecimentos, né? Se o cara chegar lá só com, tipo assim, chegar a 2, 3 desenvolvedores de sistema lá na Serra, e os caras querem fazer alguma coisa na área jurídica e não tem ninguém de direito, a gente já logo no início recomenda: olha, você precisa de ter alguém da área do direito, você precisa de ter alguém da área de gestão, porque alguém vai ter que gerir, enfim. A gente faz essas recomendações, mas quanto mais múltiplo e quanto mais aberto, a gente é melhor. E a única coisa que a gente busca encaminhar é essa questão de acordo com a vocação do campus, né? Porque, por exemplo, como a gente tem uma capilaridade muito grande, se a gente recebe um projeto, por exemplo, na parte agrícola, né? Alguma coisa de agrotech, aí a gente acaba, e o campus, e o cara colocou lá para o campus de Barra de São Francisco, que ainda não tem um lado, né? O que a gente tem de apoio nessa área são os campos agrotécnicos do IFES, que é Itapina, é Alegre, né? Então a gente só faz esse alinhamento, porque se não tiver alinhado com o campus do IFES, fica difícil do próprio campus apoiar, né? É só isso, mas o perfil do empreendedor, quanto mais a equipe tiver diversificada, melhor. Cara, a gente até teve muitas reuniões de planejamento estratégico recentemente da Tec Vitória, para definir qual que é a missão, qual é o tipo de empresa, como a gente vai delimitar o que a gente quer ou não quer incubar. Então ficou muito gritante essa necessidade de ter o IFES como parceiro, em primeiro lugar, para poder ter espaço. Cara, imagina uma agrotech que quer fazer alguma inovação na técnica de plantio, onde eu vou ter espaço dentro da Tec Vitória para essa empresa desenvolver pesquisa de campo. Não vai dar certo, eu posso ter o laboratório de inovação deles ali, mas vai ter que ter uma equipe de campo em outro lugar. Então a gente tem que ter esse diálogo, não tem como a gente correr atrás desse espaço, e não tem sentido a gente deixar ele atender, eu tenho que mandar passar para um outro processo de seleção, talvez. Tem que ser uma coisa em comum, em conjunta, bem azeitada ali, para não ter desperdício de esforço, entendeu? Eu acho que nesse aqui a gente conseguiu delimitar, né? Vão ser empresas de base tecnológica. Empresas que promovem inovação de base tecnológica com negócio escalável. Cara, aí pode ser muita coisa. Aonde você vai botar essa inovação? Aonde está a inovação no processo? Isso tudo vai dizer, no fim a gente não delimita antes, mas quando se desenhar todo o conjunto, ele fala: cara, aqui não é o melhor lugar para você incubar. Ou o seu negócio não está no ponto de incubar ainda, vamos fazer uma pré-incubação? Traz para mim esses seguintes indicadores. Antes da incubadora, eu já fazia isso atendendo gente que tinha ideia de negócio e queria desenvolver um aplicativo achando que o aplicativo era a solução do negócio. Que só o aplicativo ia fazer tudo para ele. Cara, a gente sabe que não é assim. Né? Então, mais ou menos por aí a conversa. Sobre as obrigações, a gente pulou essa parte, né? Isso, vai lá. O contrato antigo, por exemplo, quando a Blue Pixel entrou na Tec Vitória, a gente tinha que prestar alguns relatórios contábeis mensais. Obrigação, por exemplo, de consumo de energia que é rateada, a gente tem que atualizar essas planilhas. E assim, a contrapartida de saída da empresa, quando a gente graduasse, era calculado um percentual em cima da diferença entre o faturamento no ano que eu entrei, que como não tinha empresa ainda era zero, para o último ano de faturamento. Então 5% da diferença, faturei 400 mil no ano que eu graduei e zero no primeiro. Então vai ser 5% dá o quê? 8 mil. Deixava 8 mil para a incubadora. Mas não tinha tão definido o processo de acompanhamento ainda, era muito individual, era muito dos consultores que a gente tinha, que iam pontualmente em cada empresa e mantinham um relatório próprio. Não estava informação centralizada para a gente poder ter esse portfólio, que agora a gente está tentando começar a trabalhar dos ativos da incubadora. E no IFES, a questão das obrigações, ela já fica ali estabelecida no próprio contrato, né? Logo no início, a gente já deixa
Então, assim, uma das questões por exemplo, no IFES a gente acaba tendo também que ter uma cobrança do pagamento de taxa. Essa taxa, em geral, ela é subsidiada, né? O valor ali é um valor bem abaixo do mercado, mas aí tem essa questão do pagamento de taxa ali da residência, o fato de estar ali dentro da instituição. Eu costumo dizer até que a relação é praticamente a mesma do que tem ali quando você tem uma empresa, por exemplo, que gerencia a cantina do instituto, né? Gerencia a cantina da escola ali do IFES. Aí ela tem que pagar uma taxa por estar ali. Da mesma forma, o incubado, por estar, é um CNPJ, por estar lá dentro do IFES, tem essa questão da taxa. Mas, assim, as principais obrigações, a gente faz um planejamento e a gente coloca ali algumas entregas, algumas metas que são necessárias cumprir nos 2 primeiros anos, vai tendo monitoramento dessas metas, né, o que foi possível concluir, o que não foi, isso vai sendo direcionado ali, trabalhado com os pesquisadores do IFES, com alguns consultores que a gente consegue, tem administrativos do IFES que vão dando uma contribuição, e aí no final o que a gente tenta colocar ali é a questão do desenvolvimento da inovação mesmo, do protótipo, na verdade mais do que do protótipo, do produto mesmo, o produto acaba sendo um compromisso ali, né? E ainda no IFES, a gente não tem ainda algo muito claro sobre a questão das porcentagens como a Tec Vitória tem, e é importante que a Tec Vitória tenha mesmo, até pelo caráter da Tec Vitória, a Tec Vitória não é pública, né? Ela tem ali uma gestão que é importante. Agora, no IFES, pela questão de ser público, a gente ainda não teve, assim, por exemplo, a questão de porcentagens, né? Ela é mesmo realizada ali pelas entregas que vai tendo, e não tem ainda a questão de porcentagem de valor e tudo mais. Isso é tudo negociado ao longo do processo, né? Saquei. Então, e aí a gente está quase finalizando, né? Aproveitando aí que a gente ficou um tempinho fora do horário, a gente estava, até o outro, né? Estava falando sobre a questão do ambiente, né? Puxar mais assim, então, como é que está o ambiente de incubadoras ou ambiente de inovação aqui no Espírito Santo, aí depois extrapolar para o Brasil e também no mundo, né? E se a gente está caminhando aí para ter, né, para fomentar mais empresas aí, como é que está isso aí? Beleza, eu vejo o seguinte, assim, o Espírito Santo na década de 90 e uma boa parte ali da década dos anos 2000 ali, né, até 2010, o Espírito Santo falou muito pouco e trabalhou muito pouco a área de inovação, né? Existiam algumas ações, mas muito pontuais, e isso eu digo em relação a outros estados vizinhos nossos mesmo, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e até outros estados do sul e até outros estados até do norte que já estavam ali nos anos 2000 já fazendo várias ações de inovação, com vários fomentos, vários editais de apoio, né, e tudo mais. E aí o Espírito Santo nos últimos 6, 7 anos para cá começou a trabalhar um pouco mais a inovação. A própria Secretaria SECT, né, colocou o I de inovação, que não tinha antes e tudo mais. As instituições, as ICTs, aqui, as instituições de ciência e tecnologias, começaram a trabalhar. O IFES também, quando se torna IFES, né, saiu de Cefet, se tornou IFES. Um dos pontos fundamentais, quando a gente sai da estrutura de Cefet e se torna instituto, é que aí a gente passa a trabalhar mais focado com inovação também. A inovação passa a fazer parte do portfólio e passa a fazer parte do plano de desenvolvimento institucional, passa a estar dentro da lei, que antes não. Antes era só questão tecnológica, mas não necessariamente significando inovação. E aí, nesse sentido, eu vejo assim, o Espírito Santo, até pelo fato dele ter trabalhado pouco a inovação, né, nos anos anteriores, hoje o Espírito Santo tem assim, janelas abertas e caminho para trilhar na área da inovação, porque esse caminho ainda não foi desbravado como nos outros estados, né, da federação. E, por exemplo, eu lá em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, eu via várias ações de fomento a empreendedores que já estava rolando há muito tempo, e aqui no estado eu ficava assim, cara, o Espírito Santo ainda não tem. Mas agora,
dos 2 anos para cá, a gente teve aí o primeiro edital de apoio às incubadoras, né, que foi um início, ainda está no início, assim, é um recurso que, se a gente for parar para pensar, ainda é pouco, mas pelo menos já foi dado o start, já foi dado o início, né? No ano passado a gente captou um recurso importante ali com a FAPES, que tá nos ajudando muito esse recurso para a manutenção dessas incubadoras, principalmente no interior do estado, lá em São Mateus, em Cachoeiro, em Venda Nova, em Vitória também, para a gente começar a incubadora dentro da Fábrica de Ideias, que começou esse ano, e esse recurso a gente consegue pagar uma bolsista que está lá ajudando na gestão. E agora com a Sinapse da Inovação também, uma outra ação importante, né, para dar um gás aí na questão do empreendedorismo e da inovação no Espírito Santo, mas tudo ainda incipiente, né? Tem a questão do parque tecnológico. Então eu vejo assim, o Espírito Santo tá começando a trilhar um caminho importante na inovação, e eu vejo que nos próximos anos, se a gente conseguir fazer essa integração, que não é difícil de ser feita aqui no Espírito Santo, porque a gente é um estado pequeno, né, de proporção geográfica, é um estado que várias pessoas se conhecem, né, e isso favorece a gente aqui a fazer essa integração. Então, por exemplo, a questão também do Ilha Vale, o crescimento que o Ilha Vale vem tendo, é importante. Agora, o que precisa é cada vez mais a gente ir juntando essa galera e, apesar dos desafios institucionais que cada um tem, a gente conseguir, na verdade, integrar as habilidades e as competências que toda essa galera tem. Então, no momento que a gente conseguir aí fortalecer esse contexto que o Espírito Santo vem tendo de fábrica de ideias com o IFES ali podendo trabalhar, Ilha Vale articulando todo esse ambiente, né, esse ecossistema aí de startups, né, e de inovação. Tec Vitória com esse novo momento aí que vem impulsionando aí, buscando crescer. E a rede de incubadoras do IFES também, com essa capilaridade em todo o Espírito Santo, mais as ações do Sebrae, mais algumas ICTs privadas, como a Docto, que está querendo entrar também nessa área de inovação, a FUCAP, a UCL, que já tem também um trabalho lá de inovação iniciado. A gente conseguindo juntar essa galera... Exatamente. Está saindo uma incubadora da FAESA também, parece. Isso, então assim, a gente está no momento que de fato precisa essa integração e um momento importantíssimo. Tem um lado que um pouco disso foi fomentado pela crise mesmo, porque é uma questão de necessidade, mas tem também o outro lado da oportunidade, que muitos estão correndo atrás aí de ter essa oportunidade. E o Espírito Santo tem um caminho a trilhar que ainda não, né, que nos anos anteriores foi quase pouco desbravado. Então a gente tem aí um caminho importante nesses próximos anos, e eu acho que tem tudo para seguir em frente e a gente conseguir gerar resultado com isso aí. Eu não tenho nem o que falar, eu concordo 100%. Pois é, cara, eu assim... Eu fui analisando um pouco isso e assim, de fato, a gente está no Espírito Santo com um contexto que é preciso a gente aproveitar esse momento, né? Esse momento por conta desses fatores mesmo, e a gente conseguir alavancar isso, né? Porque, o que não falta é uma galera boa aí querendo fazer acontecer no estado, e a gente tem também o projeto do CEPID lá em Cariacica, que também envolve aí inovação importante, e, enfim, eu acredito muito que o Espírito Santo tem um potencial gigantesco, ele só precisa mesmo ser impulsionado, só precisa mesmo ser alavancado, e o contexto é favorável para isso. Eu também acho isso aí. Tem algumas coisas bem legais acontecendo. O parque tecnológico bem ou mal acaba puxando a atenção, né, cara? Começa a se olhar para o cenário, para o ecossistema, o que tem que ter? Tá, tudo bem, vamos fazer um parque, legal. Já tem o dinheiro do parque, tem que fazer o parque. Vamos fazer o parque ser produtivo. Ok, vamos estudar aonde o parque se encaixa. Né? Vamos estudar o que tem antes do parque, para o cara chegar no parque, para ter empresas que vão povoar o parque, sacou? Então tem que ser trabalhado e olhado todo esse ecossistema. Eu acho que está num momento realmente muito legal. Tem algumas ações específicas, por exemplo, o Sinapse aqui foi um sucesso, está acontecendo ainda. Tem outros. Pois é, a gente tem que divulgar e dar visão a isso, para mais pessoas verem, mais pessoas terem ideias, verem, entenderem o valor das capacitações, o papel do Sebrae nisso aí tudo também. Começar a conectar melhor esses players. A gente está na época da conectividade, já é o pós-digital agora, né? A gente tem que ignorar que
dá para conectar mesmo, isso é premissa básica, agora tem que pensar o que a gente faz conectado. É verdade, exatamente. E fazer junto e a gente... Porque, cara, tem muita coisa que as instituições, na verdade, podem, em vez de criar sombras, né, integrar os esforços e criar mais efetividade, né, em vez da gente sombrear algumas coisas. Então, eu vejo muito assim, a gente pode fortalecer bastante o Sebrae aqui. Eu vim agora, na semana passada, eu estava na Amprotec, que é a Associação Nacional, legal. Né? Tava lá, a Juliana Binda da Tec Vitória tava lá, sim, a gente... Isso. A Mayra e também, aí... cara, a Mayra tá ajudando muito, bicho. A Mayra tá... a Mayra da CDV, a CDV cedeu a Mayra, a SEC cedeu a Lohane, nesses grupos de trabalho, né? Da ASIS, o Denis da ASIS, que é também figuraça do Ilha Vale, ele tá trabalhando toda semana, eu tô com o Denis, com a Mayra, com a Lohane, toda essa galera tá lá reunida nos GTs. Depois a gente vai arrumar um jeito de você entrar lá também, só que eu acho que você tá muito ocupado, Rodolfo. Eu quero entrar, de fato aqui tá uma correria danada, cara, porque eu tô acumulando, né, algumas funções aqui, a coordenação da incubadora, mais a diretoria, mais a diretoria de extensão tecnológica, o Christian, né, teve um novo desafio, e aí eu assumi aqui. Aí semana passada, por exemplo, eu tava na Amprotec, apresentei toda essa rede do IFES, tudo que a gente tem feito, mas mais do que isso, o importante foi ver, assim, que a gente pode fortalecer o Sebrae aqui do estado, para o Sebrae estar cada vez mais inserido nessas questões de inovação, né? Para além da questão do Sebrae App, outras ações, né, que podem ser feitas, porque, por exemplo, lá o Sebrae Nacional estava muito forte na Amprotec e tinha mais de 15 delegações dos estados com o Sebrae, e o Espírito Santo, por um motivo ou outro, não estava lá representado com o Sebrae. Então eu até comentei com o pessoal do Sebrae já, falei, o que vocês precisarem da gente para fortalecer a presença do Sebrae do Espírito Santo, é importante, né, do Sebrae Espírito Santo também está cada vez mais nessas ações, e a gente junto ir trilhando isso, porque aqui no Espírito Santo dá para a gente se conhece bem, e aí não é difícil da gente fazer isso. Não, se tem uma das coisas que Vitória vão destaque as pessoas, né? Se conhecerem. Exatamente. Acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. Isso aí, a gente tem que usar isso a nosso favor. É um fator importante, né? É nosso diferencial, sem dúvida. Sem dúvida. Não, bacana, vai lá, Bilotto. Então, a gente está caminhando aí para os minutinhos finais. Então, que vocês falassem as considerações ou algo que eu esqueci de perguntar, que vocês querem falar. E é isso. Tá, beleza. A gente falou tanto. Pô, cara, primeiramente eu queria agradecer aí vocês do lado Carreiras, né, pela oportunidade de vocês puxarem isso com as incubadoras, que é muito importante. Cada vez mais os empreendedores aqui do estado e de outros estados também conhecerem o papel das incubadoras, né? Fica muito bacana isso. A gente ainda se depara com alguns empreendedores aqui no estado que ainda sabem muito pouco, né, sobre o que as incubadoras podem contribuir. Então, obrigado aí por essa oportunidade. Obrigado pela oportunidade também de falar com o Rafael Lontra, que, pô, é um cara que eu gosto pra caramba, principalmente por ser um cara... E além, o que eu acho mais bacana é o fato dele estarem empreendendo e, ao mesmo tempo, gerenciando ali a incubadora. Eu acho isso muito bacana, cara. Porque assim, nosso lema é empreender a incubadora. É isso aí, cara, empreender e inovar dentro da incubação também, da incubadora, porque a incubadora tem que ser um ambiente, e isso eu cobro aqui também no IFES, porque assim, de vez em quando a gente cobra muito dos empreendedores, e nós aqui no IFES às vezes temos ainda práticas que não são inovadoras, né, então a gente também tem que inovar na gestão da incubadora, e trazer metodologias novas, e às vezes eu falo assim, pô, a gente precisa sentir a dor do empreendedor também, a gente precisa ver o lado do empreendedor. Exato. E aí no caso do Lontra, não precisa nem falar para colocar no lugar, os caras já são empreendedores, entendeu? Então, assim, já é natural ali, e esse é um ponto importante que a Tec Vitória vem aí numa nova trilha, num novo momento, né, que eu acho que vai poder gerar muitos resultados, e quanto mais essa integração rolar, melhor. Aqui no IFES a gente vem buscando, é interessante que hoje a incubadora do IFES ela tem sido uma referência nacional para os outros institutos federais no país, né? Na semana passada
eu estava lá no Tocantins, eu fui lá apresentar esse trabalho nosso, porque o pessoal dos outros institutos perguntam para a gente como que vocês conseguiram criar uma incubadora e como que vocês fazem para gerenciar uma incubadora na lógica de uma autarquia federal, numa lógica de uma instituição de ciência e tecnologia pública, né? E a gente vai mostrando, não foi fácil, né? A gente está trabalhando isso desde 2007 para 2009, né? A gente tem resoluções, toda a documentação dentro do IFES, algumas coisas tem que passar por procuradoria, né? E às vezes tem um trâmite que não é fácil, não é simples, e que a gente vem tentando simplificar ao máximo, né? Porque a gente sabe que o tempo da gestão pública às vezes que a gente gostaria que fosse muito mais célere, e o tempo para o empreendedor, o cara tá ali, a vida do cara, o cara tem que resolver as coisas com rapidez, né? De forma acelerada mesmo, que o mercado cobra, e a gente tem tentado, um desafio grande no IFES é a gente reduzir esse gap do tempo da gestão pública e do tempo do empreendedor na iniciativa privada. Isso é um desafio para todas as incubadoras públicas, e no IFES a gente está tentando melhorar. E assim, dizer para os empreendedores que estão aí assistindo ou que vão assistir, né, o vídeo gravado, que a incubadora do IFES está aberta, né, a gente vê não é somente para aluno ou professor do IFES, muito pelo contrário, é para empreendedores de fora. A gente entende a incubadora do IFES como algo extensionista mesmo, um trabalho de extensão que o IFES tem que realizar para a sociedade. Então, quanto mais empreendedores, quanto mais startups, quanto mais pessoas com projeto de inovação, seja inovação tecnológica, seja economia criativa ou inovação social, entrarem dentro do IFES pela incubadora e transformar também o IFES por dentro, né? Assim, quando a gente consegue inserir essas startups dentro do IFES, a gente também se torna cada vez mais uma instituição melhor, uma instituição mais voltada à inovação. Então, a gente quer promover cada vez mais isso, e é um trabalho que aí precisa de ter essa continuidade, né? A gente não pode parar com isso, e obrigado aí pelo apoio, e a gente vai se falando, qualquer coisa, só entrar em contato. Hoje a incubadora do IFES está dentro da agência de inovação e dentro da Pró-Reitoria de Extensão do IFES. Valeu mesmo, e o Lontra vai falar um pouquinho mais aí. Show de bola, é na mesma linha, né, cara? Agradecer muito o trabalho de vocês, eu acho super importante divulgar isso para a galera. Parabenizar também o Rodolfo, falar que o prazer é meu também estar aqui falando com vocês todos. Parabenizar o trabalho também, né, do IFES, porque é fácil, cara, não é fácil. O nosso, a Vitória Almocic tem algumas amarras, mas você imagina você ser um Instituto Federal, é um desafio grande, diferente, tem muita inteligência a ser compartilhada nisso aí para os outros IFES, né? Eu sou egresso do IFES, fui muito feliz aí, sacou? Me moldou pra caramba. Então, o fato de ter essa incubadora, essa rede de incubadoras, e aproximar esse cara que está saindo da graduação, do mercado de trabalho real, da oportunidade de estar ali fazendo um trabalho com um cliente real, é fundamental. Eu acho que a gente vai colher muitos frutos a médio prazo nisso aí. Não é curto, mas também não é tão longo. Exatamente. Exatamente. Show de bola. Beleza, e Lontra, a gente vai estreitando cada vez mais essa parceria IFES e Tec Vitória. E o Lab Carreiras também, pô, desejar muito sucesso aí para Tamires, para você, Lontra. Pô, você é um cara também que fantástico, você tem uma atuação aí que você vai longe com todos esses trabalhos que você está fazendo na área de inovação. Eu tenho visto algumas publicações suas aí também, parabenizar você e a Tamires aí pelo trabalho. E o Lab Carreiras, que tem uma proposta muito bacana, né, de orientar cada vez mais as pessoas para a questão da carreira e também da inovação, né, dentro desse escopo aí. Parabéns. Sim, outra oportunidade, né, que o mundo tem mudado bastante, né, então não tem mais aquelas carreirazinhas que você pega ali a faculdade e segue aquilo até o resto da vida, né. Um exemplo disso são vocês dois. Então, exatamente. E os vários exemplos que a gente deu já em vários lugares. Mas é isso aí, galera. Então, a gente já fica por aqui. Agradece bastante aí. A gente também tem uma pitadinha aí de esforço para poder fomentar também não só as carreiras, né, de quem pretende ir para a área de inovação, mas várias outras alternativas, né. E é isso aí. Valeu, galera que está acompanhando também o vídeo. E fica o recado aí, os vários insights aí que a gente teve. E obrigado à presença dos dois, né? Rodolfo e disponha. Valeu, disponha. A gente está à disposição. Valeu, um abraço. Prazerzão falar com você. Um abração.
Valeu, boa noite.